Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate e nessa semana voltamos aí com nossas pautas. Vamos falar da série Coração de Ferro, série da Marvel Studios na Disney Plus, que pode ser que tenha chegado atrasado com alguns temas, com algumas coisas aí, mas estou aqui com meu amigo Alan para comentar um pouco sobre essa série. Tudo bom, Alan? E aí, tudo bem, Luiz? Tudo bem, pessoal? Né? Voltamos. A Marvel tá aí, né? Sempre entre um projeto e outro, a gente, né, acaba vindo cobrir as pautas da Marvel também. É o projeto que antecede o Quarteto Fantástico, né? Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate, e vamos comentar aí o que a gente achou dos personagens novos introduzidos, vilões introduzidos, né? O que a gente achou aí da Riri Williams. Acho que tem algumas coisas a comentar antes, né? Hum. Antes sobre, assim, não sei se você chegou a ver essa notícia, mas Mike Deodato, né, um dos criadores da Riri Williams, que é uma personagem não muito antiga na Marvel, muito recente, acho que em torno de 2016, deixa eu ver. Foi 2016, exatamente isso, na revista Invisible Iron Man número 7, em maio de 2016, criado pelo Brian Michael Bendis, Mike Deodato e Ivy Ewing, né? E o Mike Deodato, que é sempre muito assim, luta pelos direitos, luta pelas coisas corretas, né? Ele já se posicionou porque saiu o trailer do negócio. Acho que foi quando saiu o primeiro trailer. E ele não foi creditado. Não foi creditado e não ganhou nada, absolutamente nada, por isso, né? Então ele achou Hum. injusto, se pronunciou, passou algum tempo e no dia do HQPB aqui que teve em João Pessoa, né? No início de junho, ele anunciou no painel aqui de quadrinhos que rolou que a Marvel tinha entrado em acordo com ele. E disse que foi um valor financeiro que ele achou justo, né? Foi um valor financeiro bom e justo. E deu essa questão financeira, mas eu não sei se ele está acreditado na série. Deve estar, né? Ele e os outros criadores devem estar acreditados lá nos créditos da produção, lá no final, né? Naqueles créditos finais, não naqueles créditos iniciais diferentes que a Marvel sempre faz, mas talvez naquela letra preta no final, né? Hum. Então, ele anunciou isso, que a Marvel entrou em um acordo e pagou o que ele achou justo e um valor bom, segundo ele, né? Porque a Marvel sempre tem esse negócio, né? Os criadores sempre ficam de lado, mas eu acho que essa atitude de Deodato é porque ele já tá fora do mercado, digamos assim, Marvel. Ele não é atualmente um dos escritores, desenhistas da Marvel, né? Ele tá totalmente independente. Mas ele não fica calado, não, sabe ela? Ele não quer nem saber. Pra ele já tá com a vida dele ganha, já tá com a vida dele garantida. Ele luta pelos direitos dele e eventualmente abre uma exceção para outros, né? Que queiram fazer a mesma coisa. Uhum. E pegou muito mal com os fãs também. Os fãs também foram grande influência nessa história porque todo mundo achou injusto. Todo mundo achou injusto. Nem pra ser acreditado, entendeu? Nem nada, só e sem receber nada, mas no final ele foi creditado e recebeu, né? Então essa é a história que eu sei de recente de bastidores aí dessa série. Não sei se você viu mais coisas assim, tipo mudança de roteiro. Eu sei que essa é uma das Não. séries que entrou na lista das coisas da Marvel a ser cancelada. Porque, por exemplo, aquele Armor Wars, teve um monte de coisa de série paralela, né? Que a Marvel botou na geladeira aí e parece que nem vai rolar. Se eu não me engano, Armor Wars ia ser adaptado para entrar no roteiro de alguma coisa, de algum filme que vai vir aí pra frente. Eu vi mais ou menos cancelar a série, né? E iam fazer isso. Eu ia E fazer o um filme, né? coração. Tinha virado um filme até então, né? Isso. Mas a última vez que eu vi, eles tinham cancelado de vez o projeto e iam dar um jeito de encaixar alguma coisa é, de Armor Wars mais na frente, em outra coisa, né? Em outra obra. Uhum. Então, assim, obra própria não vai ser mais. Vai ser agora É, só.
dentro de outra É, coisa, né? eu lembro que já tinha sido anunciado há um bom tempo, né, esse projeto. E eu lembro que, se não me engano, ele estava concluído já. Essa série estava concluída desde 2022, né? Mais ou menos. Acho que eles não demoraram muito para fazer, eles só não lançaram no momento certo, assim, né? Foi quando começou aquela confusão toda da Marvel, né? De datas e etc. E, enfim, aí houve essa reestruturação aí da Marvel e a série acabou calhando de ter sido lançada agora, né? Mas teve muita série que passou na frente dela, né? Que acabou lançando primeiro. Foi produzida depois e lançada primeiro. Tipo a da Agatha. A da Muitas. Agatha, por exemplo, foi bem depois e já saiu logo na frente, né? No ano passado. Agora, eu não sei, assim, o que mais eles planejam para ela, porque recentemente eu vi uns comentários aí de um dos produtores, se não me engano, dizendo que por eles, de um jeito ou de outro, a história vai continuar, né? Se vai ter temporada 2 ou não, ele não se sabe, mas a história ela não vai morrer naquilo, né, que a gente viu na série. Pois é, não sei também até que ponto, né? Como vão fazer isso, mas beleza. E eu também achei que essa série ia ser cancelada em algum momento, mas eu acho que já estava em produção, já tinha sido gravado Já quando, né? tava. Uhum, já tava. Acho que a demora dela ser lançada talvez favoreceu para dar uma melhorada nos efeitos visuais, né? Porque eu acho uma série bem ok, bem muito boa, assim, não tem nenhum. Eu não tenho nada que reclamar, aparentemente, assim. Eu acho que o CGI funciona muito bem, os efeitos práticos também são muito convincentes ali, então, assim, Ah, sim. pra mim a série, nesse quesito, ela tá muito boa, né? Eu acho que Acima a de série. muitas outras coisas que a Marvel já fez, inclusive. Sim, eu acho que a série, no geral, ela é bem produzida, né? Como eu opinei lá, assim que eu terminei de assistir. Eu gostei muito da qualidade da série em si, da produção dela. O elenco também, acho que quase todo mundo eu gostei. Alguns daqueles bandidinhos lá do Capuz, ou e o próprio Capuz eu não achei tão assim. Achei que podia ter chamado até outro ator pra ter um pouco mais de peso ali naquele personagem. Eu achei meio sem graça. Não me Sim. convenceu muito. Eu não achei ele muito ameaçador, sabe? Assim, ele muito. Sabe? Nada de Não, muito enquanto tava o especial. mistério assim, qual o objetivo dele, né? Enquanto tava esse mistério, tava uma série de assalto ali, eu tava ok. Aí quando ele mostra que não, você vai assinar esse contrato aqui, vai colocar a gente na folha de pagamento da sua empresa, vai passar sua empresa pro nome de não sei da gente, do meu, tal, não sei o que. Aí eu disse, rapaz, que negocinho fraco, entendeu? Negócio fraco. Aí lá no final vai mostrar que o objetivo dele era se vingar do pai. Que é aquele assalto lá no primeiro episódio, né? É na casa do pai que não dá certo, tal, etc. Eu E. confesso que me decepcionou muito, assim, a história, no geral, me decepcionou no sentido de. Eu sabia já que ia ser uma história de pelos que tinha os vazamentos das coisas, né? Como era uma série que já estava há muito tempo, né? Que estava sendo produzida, tiveram muitos vazamentos, muita coisa ali já não era surpresa, né? Ah, eu só tinha visto Mas o do Sacha Baron Cohen. Só tinha não, visto isso. eu já tinha visto o visual do Capuz há muito tempo, já tinham mostrado fotos deles gravando, então assim, já se sabia que o filho do Obadiah ia participar, enfim, tinham muitos vazamentos Ah, antigos aí, sabe? eu não sabia de nada disso. Fui Então, totalmente às assim, cegas. tinha muitas coisas que tinham vazado e então assim, e até te falei, né, em alguns podcasts eu cheguei a te mencionar quando eu te falava em Coração de Ferro que eu tinha interesse. Acho que foi no final da série da Agatha, quando a gente comentou, né? Que eu queria muito ver Coração de Ferro, porque prometia ser o embate entre magia e tecnologia, né? Sim. Então eu queria muito ver como é que isso ia acontecer. Eu imaginava que ia ser uma jornada desse capuz para coletar algumas coisas místicas, né? Aí a Riri de repente ia estar envolvida, porque, enfim, né? Devia ter alguma coisa lá que envolvesse ela por causa até do envolvimento dela com a Wakanda. Enfim, talvez ela fosse ajudar a Wakanda a resolver alguma coisa, ia topar com. Sabe? Eu pensei que ia ser outra coisa, a história. Eu não sabia detalhes da série em si, né? Dessa coisa toda que você
você bem disse, né? Essa coisa de ter toda essa coisa de assalto e essa coisa de colocar o nome em contrato, essa coisa me frustrou um pouco, sabe? E eu não gostei muito da proposta dessa coisa da Riri ser a bandida, começar como uma criminosa, né? Ela, sei lá, uma pessoa que foi colocada, apresentada como uma pessoa tão genial que foi pra Wakanda, né? Teve uma baita porta aberta lá. Podia muito bem voltar pra lá e trabalhar lá e, sabe, fazer qualquer outra coisa lá e tal. Aí não, quando começa a dar problema no MIT, ela começa a fazer trambique, uns trambiquezinhos, sabe? Michuruca, pra conseguir uns trocados pra fazer a armadura dela. Assim, eu achei É, tão foi tosca estranho. essa história. Achei tão tosca ela virar bandida, do nada ela aceitar numa boa, entrar pra gangue e você ter cena dela dançando com o pessoal jogando dinheiro, assim. Sabe? Eu achei totalmente fora de propósito ali. Pra mim, eu achei que desperdiçaram uma personagem que podia ter tanto potencial pra fazer outras coisas, pra sua representatividade mais positiva. E ela é basicamente uma menina que, porque ela não era bilionária, porque ela não era ouvida, porque ela não era devidamente reconhecida, ela resolveu entrar pro mundo do crime. Pronto, e se divertia com isso. Até que Essa começou a dar construção foi errado, né? muito estranha mesmo, né? Foi Foi muito muito, esquisita, muito, porque muito assim, esquisito. não é. Se fosse ao contrário, tipo, ela entrasse no MIT depois, entendeu? No final da série e tal, seria uma coisa. Mas ela já tinha esse background, né? Então eles não podiam desfazer isso, a não ser que a série fosse uma prequel do que a gente viu lá em Wakanda Forever, né? Porque se eu não me engano lá ela já tava no MIT. Já, eles foram buscar ela lá. Isso. Então assim, se fosse uma prequel, funcionaria, porque ela estaria aprendendo, né? Estaria errando. Mas ela já teve um avanço, aí a série dá um recuo. Entendeu? A série dá um recuo como se fosse realmente um reboot na história dela. Uhum. Aí ela meio que se perde, mas assim, eu gostei porque é um escopo menor, sabe? A série tem um escopo bem menor, de não ser assim, a parada do fim do mundo, sabe? O laser que vai destruir a cidade. Uhum. Aí, isso eu achei interessante. De resto, é realmente assim, esse passo atrás que ela dá fica muito esquisito, porque ela com certeza, com a inteligência dela, conseguiria. A série não deu tempo suficiente para ela se frustrar, para buscar outras coisas, né? A série já jogou ela para isso, rapidamente. Ah, vou me juntar a É. essa gangue aqui e pronto. Porque é claro, é uma Nesse, oferta fácil, mas ela não deu tempo para ela buscar outras coisas. nesse superado esse meu baque, assim, que assim, os primeiros três episódios, né, que saiu de uma vez a metade da série era 3 episódios, a outra metade foi semana agora, né, dia primeiro. Então, é, eu fiquei assim remoendo, né, o que tinha acontecido, essa, sabe? Eu achei bem a partir, tirando isso, tirando o que fizeram com a personagem, o resto eu achei interessante, sabe? O sentido de como ela se relacionava, as sacadas que tinham, aquela questão da IA dela ser a melhor amiga dela, e foi uma ideia interessante porque, né, não podia usar o Robert Downey Jr. para ser o homem Tony Stark como é nos quadrinhos, né? Apesar de que o marketing da Marvel usou o do Robert Downey Jr. Falando com ela antes da série estrear, né? Falando com ela por chamada de vídeo, dando os parabéns a ela e tal. Muito doido isso, né? Eles gastaram dinheiro com isso em vez de usar o Tony Stark para se fiar aos quadrinhos. Mas enfim, tirando isso, eu achei interessante o que fizeram, né? Essa coisa toda dela ter essa coisa com a amiga dela e uma IA fazer a imagem da amiga dela. Eu achei super. A atriz é muito boa, a atriz que faz a amiga dela. Ah, Gostei com bastante certeza. dela. Então, assim, por esse lado eu tava achando interessante, sabe? Assim, superado esse problema da trama que eu achei, o desenvolvimento da coisa toda foi interessante, assim, as sacadas, toda aquela coisa do episódio em que ela deixa o cara morrer, né, por acidente e tal. Depois, aí volta a temporada, volta a metade dos episódios, aí você vê todo o desenrolar daquilo. E aí, beleza. Mas aí o último episódio eu achei tão bagunçado, assim, tão. Ah, não sei, tão estranho. Eu sei que a Marvel tem esse problema, né? Assim, muitas vezes Ela a não gente sabe tá. encerrar, né? A gente tá esperando a série que vai crescendo, chegando no penúltimo episódio.
a série parece que vai te entregar uma coisa fantástica e no último episódio não entrega. Não entrega tudo aquilo, né? Então, assim, não é lá essas coisas. Então, assim, não houve uma. Eu não achei que foi um grande embate entre ela e o Capuz, por exemplo. Não achei grande coisa aquilo ali. Eu não achei. Nem a aparição do Mephisto me impactou tanto assim, sabe? Eu não achei É, lá essas coisas. porque chegou tarde Inclusive, demais, né? foi, eu até comentei isso, parecia um fanservice mal passado, assim, sabe? Que passou do ponto, que já devia ter sido entregue em outros momentos. Porque o Mephisto era um personagem que é relacionado, inclusive, com aquela questão toda do Thanos e as joias do infinito, ou seja, lá atrás não apareceu, beleza. Mas aí foram perdendo a chance de aparecer, sabe? Na série da Wanda, na série da própria Agatha. Então, assim. E aí resolveram entregar agora. Assim, eu entendo. Toda a construção dela se sentir daquele jeito, né? De ser preterida e etc. E tudo isso levar ela à questão de ter um pacto com um demônio, né? Com uma criatura daquela, pra mim faz sentido. Mas eu. Não, pra mim não teve muito peso, assim. Se não fosse o Mephisto, podia ser qualquer outro ali que não fazer diferença nenhuma. Sabe assim? O Inclusive peso o de ser Dormammu, o né? Como Mephisto. se cita ali. Não, Dormammu foi um jeito de despistar, né? Porque, se eu não me engano, nos quadrinhos, o Capuz ele tem uma ligação com o Dormammu, né? E não com o Mephisto. O Capuz, ele tem aquele manto dele e, eventualmente, ele ia ser o receptáculo do Dormammu, né? Ele ia se tornar Hum, o... Então, assim, acho que foi uma despistada que a Marvel deu aí, né? Não sei. Mas é muito estranho isso, sabe? Assim, uma questão dessa ser colocada daquele jeito e perder o peso. Assim, uma criatura feita o Mephisto tá aí aprontando, entregando itens mágicos para pessoas usarem. E porque literalmente foi isso que aconteceu, né? É diferente da Riri Williams, que ela aparentemente fez um pacto em que ressuscitou a amiga dela. E o Capuz não, o Capuz estava andando com um item místico por aí, aprontando todas, e em nenhum momento o Doutor Estranho entrou na jogada, sabe? Muito louco isso. Não ter tido assim um envolvimento de alguém mais místico. Teve aquela menina que apareceu, né? A tal de Zelma, que nos quadrinhos ela é discípula, ela é bibliotecária do Doutor Estranho, nas HQs mais recentes, assim. Ela é um personagem dos quadrinhos, mas fora isso, não teve envolvimento de ninguém místico, você teve nada de do núcleo, né, místico. Até pensei que de repente aquela outra bruxa da Agatha que sobreviveu no final, né, a Jennifer Cale, que ela podia aparecer de repente, sei lá. Porque ela menciona o Mephisto, né, na série da Agatha. Ela sabe, né, ela mostra que as bruxas sabem do Mephisto, né. Mas nem isso, assim. Então, não sei. Eu entendo o que eles queriam fazer. Eu acho que até certo ponto foi bem construído. Mas olhando de longe, assim, no plano geral, ficou uma bagunça a série, assim, né? Nesse sentido. eu achei o seguinte. Como eu disse antes, o escopo da série ser menor, ser uma série de assalto e tal, eu tava achando legal, certo? Uhum. O mistério sobre o Mephisto realmente, assim, tira o peso, porque, chegou tarde, né? Os Uhum. 45 do segundo tempo aí, no momento que a Marvel está em crise, podendo já ter vindo antes. Mas foi muito, eu achei muito bem escrito. Eu gostei muito Hum. do Sacha Baron Cohen, do desenvolvimento ali, aquele negócio da tentação, a ponto do final não ser um final feliz, digamos assim, né? O final é um final dela fazendo um acordo com o diabo, pô. Uhum. Então, essa ideia dele ter a possibilidade de trazer pessoas de volta à vida, eu acho que se a Marvel aproveitar bem a partir de agora, pode até ter uma aparição dele aí com o Homem-Aranha, querendo trazer a Tia May de volta, entendeu? Eu acho muito interessante esse conceito se for bem aproveitado. Se ficar um Uhum. negócio jogado a partir daqui, ou ficar só aqui, se ele não for um vilão principal em alguma coisa depois, porque as possibilidades realmente são muito interessantes. E ele ficou muito bem escrito, justamente a pessoa da tentação, da lábia, da conversa que ele mesmo diz, né? Outras pessoas têm outros itens que ele deu por aí, né? Ele mesmo falou isso. Uhum. Então, quem a gente já viu que já tem um acordo com ele, né?
Ou quem a partir de agora vai ter um acordo com ele também? Eu fico muito curioso sobre isso. E sobre a parte da Riri Williams diretamente, né? A Natalie pra mim é a alma dessa série, porque meio que a Riri Williams, o massa dela é o dilema dela, entendeu? Uhum. E o como e outra coisa, não sei se você pensou nisso, Alan. Que assim seria impossível o que ela fez. Ela criou um IA usando as memórias dela da Natalie, só que a Natalie sabe coisas até que só a própria Natalie sabia, não baseado nas lembranças. É como se fosse realmente a alma da Natalie numa IA, né? Uhum. Tanto é que ela não tem consciência que ela é uma IA. E isso eu achei muito interessante e pensei que em algum momento ia ter alguma revelação que foi algo mágico, né? Uhum. Uhum. Por ser algo muito assim, sem querer que ela fez e apenas rolou. Porque, sei lá, ela dormiu com a parada na cabeça e eu acho que tava pensando tanto na Natalie, né, que aconteceu de algum jeito, mas ela não consegue replicar, entendeu? Foi um negócio único. Foi um experimento único. É, Não rola mais. foi meio que aconteceu com a Wanda no WandaVision, quando ela criou aquele Visão. Foi também uma parte da lembrança dela que criou aquele Visão, né? Foi uma coisa que saiu meio que involuntário também dela, É né? verdade, eu não tinha pensado nisso, é A verdade. diferença é que teve uma influência mágica, né, da joia, e aqui foi tecnologia, mas podia muito bem ter tido um elemento mágico aí pra justificar, né? E o Visão era ciente totalmente, né? Independente Sim, era igualzinho, da- era igualzinho, era mesmo conceito da Atlas, ele era uma inteligência artificial, a diferença é que ele tinha matéria, ele tinha corpo e tinha todos os poderes que o Visão tinha, né? A Natalie era basicamente só um IA, ela não tinha nem materialidade, né? Ela não tinha, não era palpável, né? Assim, as pessoas passavam por ela, atravessavam ela, né? Então, mas ela basicamente era a mesma coisa do Visão da série da Wanda. Mas eu pensei que de repente podia ser o Mephisto, podia. Pode ser que eles façam retcon e digam que lá na frente o Mephisto estava envolvido nas coisas da Wanda, estava envolvido nas coisas da Agatha também, que tinha sido ele que deu Darkhold pra ela em primeiro lugar, né? Que seria Isso. um baita retcon, porque eu lembro que em alguns vazamentos aí quem teria dado o Darkhold pra Agatha seria uma das encarnações do Kang, né? Uma das variantes do Kang, aquele Kang místico. Mas, Mas isso é enfim, pode vazamento de muito algo bem. que vai vir ou vazamento de algo que deveria ter Não, rolado? algo que deveria ter rolado e não rolou, foi tipo cortado, sabe? Entendi. É, se Então fosse o Mephisto assim, seria mais interessante, né? pois é, teria mais sentido, né? Mas eu não Apesar sei. que a gente tá vendo assim que, a não ser que o Mephisto, assim, a gente ainda não sabe o que é que ele quer. O que é que acontece quando aquelas marcas dele tomam o corpo todo da pessoa. Não sei. É o Eu que? Vai pegar a acho, alma da pessoa? Qual o preço, né? eu acho que acontece muito o que aconteceu lá com justamente o exemplo que eles dão na série é o Caecilius, né? Que é aquele vilão do primeiro filme do Doutor Estranho, que é o cara que ele faz um pacto com o Dormammu e ele fica todo com as marcas também, né? E no final o Dormammu pega ele e toma ele todinho pra ele, né? E ele fica todo possuído lá junto com os outros e é absorvido pela dimensão das trevas lá do Dormammu. Tem uma personagem, não sei se tu lembra disso, mas na segunda temporada da Agente Carter tinha uma personagem que era a vilã da história, que agora não me lembro o nome dela, mas ela era justamente uma atriz e cientista que teve acesso, né, aos poderes, né, da dimensão do Dormammu também. E ela, Isso. quanto mais ela usava, mais ela ficava também toda coisada, né, toda igualzinho Ah, é a Madame Máscara. Era a Madame Máscara. era a Madame Máscara, mas ela tinha outro nome lá na série. Então assim, e inclusive eles perderam a chance de repente seria interessante se tivessem trazido alguma referência dessa personagem, porque ela termina na série doida, né? Fazendo cálculos loucos lá no hospício, né? Então, assim, Isso. seria interessante se tivessem trazido ela de volta como alguma referência para Riri, ou sei lá, porque aí seria interessante. Ela era justamente essa cientista que teve um contato com a magia e quase foi tomada por ela e ficou doida no final. Essa seria um ponto interessante de partida para Riri, para ser uma coisa que mistura magia com tecnologia e como é que as coisas dão errado, né? Mas ela totalmente esquecida no churrasco, enfim.
Era a Mas Whitney é Frost, a personagem dela. Whitney, isso, exatamente, Whitney Frost. Era muito bom aquela série, inclusive, Muito. porque Uhum, alternava com Agents of Shield e algumas coisas de Agents of Shield, inclusive o Darkhold, né, que aparece lá, sim. é, tinham ligação com o Agent Carter e o que estava rolando na Marvel. Então, assim, realmente a Marvel chegou um pouco tarde nessa questão do. É porque era o negócio do. A massa negativa, a massa negra, era alguma coisa que ela mexia realmente do outro Uhum, mundo. Aí, é tipo Cacilhos mesmo, assim. Aí é interessante porque, assim, mexer com as entidades de outra dimensão, outra realidade, alguma coisa assim, vão consumindo a pessoa, né? Mas a gente não sabe o preço final, porque a gente tá o tempo todo acompanhando o caminhar, né? A uhum, gente nunca chega pro o final. Tá, beleza, qual é o objetivo do o demônio nunca fala qual é o seu objetivo, né? Mas tudo dele tem um preço, né? Tudo dele tem um uhum. preço secundário a ser pago, né? Então, eu fico É, me não, perguntando assim, ele quer comer almas, ele se alimenta é, de almas, entendeu? Qual é a eu dele? não sei se vão usar o Mephisto depois, lá na frente, pra fazer um elo de ligação lá com o Dr. Doom, né, que vai ter na história, e, e de repente junta ele com a Wanda e ele tá envolvido no que aconteceu com a Feiticeira Escarlate e o destino dela, enfim. Não sei se vai ter alguma coisa disso no futuro. Mas eu acho que a outra série que vai envolver magia e tecnologia vai ser a Vision Quest, né? A série do Visão, que tá em produção também. Porque nessa série a gente vai ver o que aconteceu com o Visão Branco. Pelo que já se vazou por aí, vai ter inteligência artificial também. Vai ter uma outra IA que vai ter um corpo. Vai ter a volta do Ultron, né? Vai ter o filho do outro filho do Visão, né? Com a Wanda, que tava lá fazendo uma participação. E talvez o Billy vai aparecer lá, né? Também, o Wicano, né? Ele deve aparecer com a Agatha pra encontrar no final, né? Então, assim, mas eu não sei se dá tempo de encaixar algo da Riri ali no meio da história, sabe? Eu não entendo pra onde é que vai essa história da Riri. Eu não sei como é que vai ser, porque a história termina com a menina reencarnada, né? A Natalie ressuscitada, aliás. E o Capuz ele indo buscar a Zelma, né? Pra fazer alguma coisa, pra tentar dar a volta por cima, né? Então, não sei se vai dar em alguma coisa ou não, né? Não sei se eles têm planejado alguma coisa pra isso, né? Isso vai se conectar com alguma coisa. Porque se esse universo mágico da Marvel fosse um foco bem claro, se a gente soubesse pra onde é que eles estão indo, era mais fácil as coisas se interligarem, né? Porque a série da Agatha terminou com um gancho, né? De que tem coisa pra acontecer, né? O Doutor Estranho tá meio nessa pegada de multiverso, né? Ele vai resolver alguma coisa do multiverso que a gente só vai saber lá na frente. Mas o resto, né, tá solto aí. Aí agora a Riri também tá envolvida nisso, no universo da mágica, de um jeito ou de outro, né? Não sei qual a implicação que vai ter pra ela, né? Se ela vai começar a ficar doida também, se vai virar um monstro, sei lá o que que é. Porque o Capuz, no último episódio, ele virou, né? Uma criatura lá que queria matar a Riri e ele tava lá animalesco já, né? Atacando É, ela. a aparência dele, não sei se tu lembra, me lembra a aparência do Morbius na animação do Homem-Aranha. Né, aquele negócio meio Hum, demoníaco, meio vampiresco, sei lá, foi um negócio meio. Mas é sim, demoníaco, claramente, né? sim. Mas o Morbius da animação do Homem-Aranha, quando virava uma versão mais monstruosa, me lembrou muito aquele. Como o capuz ficou. E no final ele vai atrás da ajuda A da Zelma. menina lá, né? A Zelma. Uhum. Agora, aqui gostei muito também daquela galera ali, da filha da Sim. menina que veio lá de treinar qual é o nome do lugar? É Martage. Lá em Sim. Carmatagem, eu gostei disso. É. Uma das pessoas que saiu, eu pensei que ia ser uma das bruxas de Agatha, sabe? Sim, é o Da que eu te série falei. da Eu Agatha. pensava eu pensava que tem um correr da Jennifer Cale no meio ali. Mas não. É uma Inclusive, eu personagem achei até nova. engraçado, né? Porque é, a mãe dela era de Camartage, saiu, né? Pra ter a filha dela. Não ficou muito claro essa história pra mim. Mas enfim. Não sei se ela saiu porque tava grávida ou. Enfim, ela saiu. E a menina, ela sabe das coisas de magia do mundo do Doutor Estranho, mas
ela nunca, aparentemente, ela nunca esteve lá e ela sabe mais de bruxaria, de feitiçaria do que de magia do Doutor Estranho, né? Pelo que ela fez lá com a Riri, tinha mais a ver com feitiçaria, porque eles fazem essa diferença, né? Também, assim, ambas são magia e, e... Mas eles fazem uma diferença, assim, né? Eu lembro que quando a Wanda no filme lá do Doutor Estranho, o Múltiplo essa loucura, quando a Wanda surtou, né? Antes disso, que ela usou aquela magia, aquela estrela que a gente achava, né, que seria o Shumagorá, pra atacar o Doutor Estranho logo no começo do filme, o Wong fala que aquilo é bruxaria, como se fosse uma coisa diferente do que eles fazem, sabe? Então, assim, eles meio que dão uma diferenciação. Tem a feitiçaria dos mágicos, né, do Doutor Estranho, quem usa parecido com eles, e tem bruxaria, que é uma coisa que a Agatha e a Wanda fazem, né? Que aquela turma dela Isso. faz, que é diferente. E a menina é chamada de bruxinha, inclusive, né? A mãe dela é chamada de bruxinha. Então, assim, ela tem uma raiz mágica do Camartage, mas ao mesmo tempo ela não é seguidora das magias de Camartage, né? E eu lembrei Aparentemente agora ela herdou também. da mãe e aprendeu algumas coisas para, mas ela tem aparenta ser, como é que eu posso dizer, naturalmente poderosa, né, digamos assim, de É, inteligência, tudo. o que me lembra também uma coisa: no primeiro filme do Doutor Estranho, a gente viu a anciã, né? Que era a mestra do Doutor Estranho, né? Do Stephen. Ela usava magia da dimensão sombria do Dormammu, né? Pra alimentar o poder dela, né? Quando o Doutor É Estranho verdade. descobre isso, ele fica também indignado, né? Porque ela estendeu a vida dela usando magia das trevas, né? Então, Bem lembrado, ela não lembrava disso. tem isso também, né? Então, é uma coisa É. bem comum, bem recorrente, essa fonte de energia, né? E agora a Riri usa isso também na roupa dela, né? Ela usa magia. Que inclusive na série What If tinha um negócio desse, né? Também ela ficar super poderosa, né? E a armadura dela ficar misturando magia com tecnologia também, né? Mas Provavelmente já era uma preparação, né? Já é. tava lá porque já tinha essa ideia de fazer isso. Tanto é que na lista que eles dão, que a Marvel tem isso, né, agora, né? Antes de cada série, cada filme, eles dão uma lista de coisas para você assistir se quiser, né? Hum. E aí isso meio que dá uma pista do que vai vir na série. E aí eles davam essa coisa do What If, ele dava esse episódio que a Riri aparece, né? E aí eu já fiquei, então já tô vendo que vai ser ela vai usar como fonte de energia para lutar magia, né? Ah, Pra... foi essa lista que saiu que tem. O pessoal achou estranho porque tinha os filmes do Doutor Estranho, foi essa? Sim, e foi justamente, eu também achei estranho na hora. Quando saiu, eu disse assim, vale, por que tem um Doutor Estranho nessa história? Agora eu entendi, porque de fato é mencionado, né, a Camartage, tem a Zelma lá que sabe do Dormammu, né? Tem referências, o Kai Silius é mencionado assim. Tem referências aos filmes do Doutor Estranho, né? Mais o primeiro filme, né? Então tinha muito sentido. Assim como o Homem de Ferro também, que eles mencionam o primeiro Homem de Ferro e tal. Que justamente era porque tinha o filho Obadiah lá, né? Que aparece lá na série. E depois ele, inclusive, ele é nos quadrinhos, ele aparece também nos quadrinhos, né? Ele tem essa coisa de ter órgãos biônicos, né? Como ele faz lá no final, aquela operação dele mesmo, né? Que eu achei meio forçado ali, né? Aquele momento ser Sim. usado pra isso. Mas enfim. Mas ele foi fiel aos quadrinhos até certo ponto, né? O filho do O grande Obadiah. ator Alden Ehrenreich, Ehrenreich, Alden Ehrenreich, que fez o grande Han Solo, né? No filme Han Solo, uma história Star Wars. Ficou marcado negativamente na carreira dele, assim, ninguém vai esquecer desse filme, né? E ele deve voltar, E, né? Porque prometeu, né? Assim também. Quando a Riri ajuda ele ainda disse que ainda não acabou entre eles, né? A história. Então, assim, pois é, eu não sei se ele vai voltar como vilão ou se ele vai voltar regenerado e querendo ajudar ela, né? se eu não me engano, um filme que eu tinha visto com ele, que eu tinha gostado da interpretação dele, é aquele filme dos irmãos Coen, O Ave César. Eu Hum, lembro que foi mais ou menos por ali que ele tava meio que crescendo na carreira. Entendeu? Foi naquela época ali. Tanto é que o Ave uhum, César é 2016 e o Han Solo é 2018. Então pode ser que aquele filme tenha feito ele ser chamado para ser o Han Solo, sabe? E de uhum. lá pra cá ele fez uma participação em Oppenheimer como um dos senadores.
O Urso do Pó Branco, eu tô vendo aqui agora que eu nem sabia que ele tinha feito aquele filme. Então, assim, meio que ele está voltando a uma carreira de protagonismo de alguma coisa, quer queira, não sei o que, mas alguma coisa, que ele perdeu em Han Solo, né? Que ele estava ali no, crescendo, né, para virar alguma coisa, e depois daquilo ali ele passou um tempo bem esquecido mesmo, fazendo muita coisa fraca. Tanto é que de Han Solo pra cá, ele só fez um, dois, três, quatro, cinco, quatro filmes e uma série. 9 episódios de uma série, somente, de 2018 pra cá. Então foi muito pouca coisa. Uhum. Então, quem sabe daqui pra frente ele esteja retornando à carreira, né? Tenha trocado de agente, não sei qual foi, né? Mas eu gostei dele como Obadiah o Obadiah não, o filho do Obadiah, Ezequiel, né, Stein, e toda a dinâmica assim que todo mundo acha que o Obadiah morreu não heroicamente, mas morreu no acidente e não fez o que ele fez, né? Eu achei ele sem querer seguir o caminho do pai. É, eu gostei, eu só achei um pouco forçado aquela ideia, como você disse aí, dele querer aplicar tudo nele de uma vez e a gente nem sabe o que tanto, né? Ele aplicou um monte de coisa, mas a gente não sabe o que. A série dava várias pistas, né, de que ele gostava muito disso, de órgãos biônicos e tal, e ele falava muito nisso, né, quando ele apresentou, mas eu nunca pensei que ele era uma pessoa que mal tocava nas coisas que ele tinha, né, para não deixar impressão digital nem nada assim, então assim, ele gostava, mas ao mesmo tempo ele não usava, né, não aplicava em nada, só colecionava basicamente, né, pra de repente, num estalo, ele sai da prisão e começa a usar tudo nele, sabe, é muito doido. Mas enfim, no final das contas, ficou, me lembra um pouco o Deathlock, se eu não me engano, Deathlock, que era um personagem dos quadrinhos e que apareceu em Agents of Shield também, né? Que era um cara que pegaram ele também e colocaram coisas biônicas nele, e ele virou uma arma viva também, né? Eu lembro, lá na primeira temporada. Inclusive, inclusive ele era controlado, né, e tal, e aí esse também acabou sendo controlado, mas por outros meios, né? Que é aquela personagem lá a Slug, né, que é a sanguessuga na dublagem, que é a Shea Coulee, aquela famosa drag queen, que Ah, ela é ajudou, né, a famosa? hackear ele. Ela é famosa, ela é do RuPaul's Drag Race, né, da turma lá do RuPaul. A Ah, Shea, gostei a da Shea Coulee. participação dela. Ficou legal o personagem dela. A galera achava que ela ia fazer uma mutante, sabe, que é famosa, que inclusive foi baseada na própria Shea Coulee, que é uma mutante drag queen que existe nas HQs e tal, mas por enquanto não, né, aparentemente não. Ela só era Outro também, uma Alan, não hacker. sei se você sabe, aquele que foi demitido no começo pra botar Harry Williams, né? Ele também é famoso, é o Eric André, que tem o famoso Eric André Show. Não É, sabia, não. é muito famoso ele, assim, no meio da comédia. Sabe aquele meme que tem um cara sentado numa cadeira lá atrás, aí um cara vai lá e dá um tiro pra trás, assim, na cabeça da pessoa que tá na cadeira? Não, nunca É vi. um GIF muito famoso que tem na internet. Ele é o Eric André, o cara que dá o tiro. É o Eric André desse programa que ele tinha, que é o Eric André Show, que era uma parada muito maluca e totalmente improvisada. Então ele é um Hum. humorista muito do underground e pra gente aqui, né? Uhum. Mas pra eles lá, ele é um cara que tem. Eu acho que ele faz mais dublagem, né? Voz original de personagens digitais e da animação, tal, etc. Mas quando ele faz alguma participação em alguma série, é sempre voltado pro humor, entendeu? Mas esse Ele programa faz, dele, Eric André Show, é bem antigo. ele faz um personagem que apareceu pouco, mas que existe nas HQs também, né? Ele é um vilão também. Mas eu achei engraçado porque ele foi morto, né? Pelo capuz. E aí a galera toda que trabalhava com capuz de repente topou numa boa ir atrás de matar a Riri, né? Loucura, assim, eu só achei meio doido também, assim. Lógico, gerou uma coisa interessante, né? Porque ela teve que lutar sozinha com todos eles, né? Foi interessante aquele episódio. Mas eu achei meio bizarro olhando pelo outro lado, que de repente, sei lá, aquelas duas lá que brigam, né, com as pessoas, engraçado, né? Vão roubar as coisas na base da porrada, não usam nenhuma arma, né? Enfim, elas. Tudo bem, aquelas eu até entendo. A doida da palhaça, a Claw, né?
que ela gosta de incendiar as coisas, de tocar fogo nas coisas, até entendo também. Agora, a Sheikulé foi totalmente estranho. A hacker de repente virar um assassino e querer matar outra atropelada, muito doido, né? Então, outra coisa que me causou um estranhamento na história. Enfim. Eu acho assim, foi legal que chegou um ponto que a palhaça desvenda o negócio, né? Achei legal isso. Uhum. Eu achei É. interessante aqui. Eu tô mandando aqui o GIF do programa dele no WhatsApp pra tu ver se tu sabe quem é. Tu lembra Hum, desse meme aí. É porque o meme, o GIF que eu mandei, ele cortaram o momento do tiro, mas enfim. É, e assim, eu só achei um pouco assim exagerado a Riri Williams na mão dar conta daquela galera toda, entendeu? Eu fiquei meio, tá, principalmente dos porradeiros, né, dos irmãos lá, os irmãos porrada, que eu esqueci qual o nome que a série deu pra eles. Achei um pouco exagerado. Ela dá conta de todo mundo na mão, etc. Não, eu achei interessante porque ela usou uma certa inteligência pra sair daquilo, né? Foi até interessante. Não achei muito pesado, não, aquilo ali. Achei interessante. Agora, não, eu acabei de ver aqui o GIF, realmente eu nunca vi esse GIF na minha vida. Né? Primeira Ele dá um vez que eu tiro vi aqui. naquele cara ali atrás, tal, aí o cara cai pra trás. Hum, Mas enfim, eu não gostei muito do. Assim, não. Não sei, acho que não me convenceu muito naquela dupla, né? A palhaça eu gostei, a Shekulé eu gostei, né? A Slug, a Sanguessuga. Mas achei aquele primo lá do capuz bem ameaçador. Acho que ele realmente cumpriu assim o papel dele, né? Foi tenso, né? Quando ele pegou a Riri lá e ela acabou dando a volta por cima e ele acabou morrendo. Foi bem inesperado, assim. Mas você viu Mas. também que a revelação de quem matou o amigo dele foi feita pelo Mephisto, né? Como é? Porque ele não sabia quem tinha matado o amigo dele, Ah, sim, tá né? falando do capuz. É o primo, era primo dele, né? Isso. Ele é primo dele. É. Ele não sabia Então, quem tinha matado o primo dele. Aí do é. nada tem aquele negócio, aqueles raios, não sei o que, e aparece Sim, como se sim. fosse uma simulação ali da Harry deixando ele morrer, né? Aí ele sabe, ele descobre, né? Então foi o próprio Mephisto, né? Que fez essa revelação pro Capuz. Eu Que ele acho não que saberia. Foi um pouco jogado, né? Mas beleza. foi, mas assim, é tipo uma coisa, ainda, eu não sei, fica mais estranho ainda pensar em o que, eu não sei, qual é o plano do Mephisto pra aquele cara, o cara que usou pro tal do, qual é o nome dele? Esqueci agora o nome dele. O que usou o capuz era o. Eu até agora eu tô sem entender por que que o Mephisto fez aquilo com aquele cara. Porque até a forma como foi construído foi estranho demais, assim, sabe? Que a gente mostra o flashback dele, ele simplesmente tentando assaltar a casa do pai, né? Foge. E do nada o Mephisto aparece e oferece pra ele uma saída e um pacto. Por quê? Sabe? Qual é o propósito? Qual a importância, sabe? Eu não entendo. Pra mim ficou solto isso. Claramente ele tem algum objetivo que a gente, como eu disse, a gente não sabe qual é o plano final dele quando a pessoa é consumida, né? Vai virar um servo do Mephisto, um soldado do Mephisto. Como você disse, ele vai pro corpo do cara. A gente não sabe qual é o plano final dele, né? Aí. Por isso fica um Mas pouco solto. Mas ele, como o papel do Mephisto, como ele diz assim, eu tenho muitos nomes, né? Essa é a função dele mesmo, é a tentação. Oferecer não, itens sim. poderosos, entendeu? Pra pessoa se consumir no desejo ali que ela queria. Entendeu? Não, claro. Como eu falei, assim, quando a gente vê as coisas como elas foram encaixadas, faz um sentido. Mas a gente olhando distante, assim, olhando o plano todo da série toda, não faz muito sentido, assim. Porque que justamente aquele cara, e porque que, dentre todos os pactos que o Mephisto deve ter feito, por exemplo, pra Riri ele não ofereceu nada mágico, ele deu a vida da Natalie de volta, né? Sim. Então, assim, por que que justamente para aquele cara ele resolveu dar o capuz, assim? Eu não entendi ainda qual a importância dele, qual era
qual é a peça da engrenagem que ele seria num plano maior, entendeu? Eu não entendi ainda qual é a função daquilo tudo. Eu acho que não tinha. Vamos lá. De duas, uma, né? Primeiro que ou ele não tinha um plano maior, né? Digamos assim, ele faz parte de uma engrenagem maior, ou o Mephisto, no final de tudo, ia ficar com. Não sei pra quê também, né? Mas enfim. Com as posses que o cara teria conseguido. Mas o que ele enxerga nas pessoas é justamente essa pegar pessoas em desespero, né? Sim, Que estejam muito querendo alguma coisa, para fornecer uma negociação, que a pessoa não dificilmente diga não, e pessoas com ganância, né? Então ele foi justamente no ponto certo. Era uma mas pessoa que estava interessada nas finanças do pai, o pai não dava acesso, não mas, estava nem aí para ele. mas aí é que tá, do jeito que ele falou, do jeito que ele construiu, dizendo que assim, olha, milionário, todos os milionários fizeram pacto comigo. Ah, o papas, reis, não sei o quê. E a Riri, ele deixou bem claro, olha, você tem um gênio fantástico, a gente junto faria coisas grandiosas. Então assim, ele viu nela o potencial de fazer alguma coisa, né, maior, e para mim faz sentido o pacto que ele fez com ela ali, né, naquele momento. Mas o capuz eu não consigo enxergar, porque que só um cara que quer roubar a fortuna do pai, qual é o peso, o impacto que aquilo ali, sabe? A ponto dele dar um item mágico pro cara. Porque, tipo assim, ele poderia simplesmente ter concedido um desejo pra ele. Ah, você quer a riqueza do seu pai? Você quer? Te dou. Pronto. Tava feito. Não precisava todo aquele rodeio, sabe? Não precisava ele ter ganhado uma capa pra ele mesmo ir atrás de fazer toda aquela coisa toda. Eu não entendo qual era o sentido. Pra mim faltou uma. Se tivesse sido diferente, se tivesse sido. Porque, se eu não me engano, será que estava no roteiro e eu lembro ou não? Ou é porque eu tô lembrando No a referência dos vazado? quadrinhos? Eu não sei se eu já vi isso ou se é só a referência dos quadrinhos que eu tô tendo na cabeça. Porque eu tô lembrando de algum momento da história de que o capuz, ele na verdade ele teria roubado o capuz. Não que deram pra ele o capuz, entendeu? Então, eu não sei se era um plano original do roteiro que eu tô lembrando errado aqui, ou se eu tô lembrando da referência dos quadrinhos, em que o cara ele também não ganha o capuz assim, ele meio que encontra o capuz, né? E aí ele acaba usando nos quadrinhos. E vira uma. Qual era o sentido disso? Ele virar o receptáculo do Dormammu depois, né? Ele virar o corpo do Dormammu. Aqui eu não vejo sentido. O Mephisto não precisa de um corpo, aparentemente, né? Esse eu não vejo sentido ele dar um item poderoso, mágico para uma pessoa que ele poderia ter realizado o desejo num piscar assim de olhos, assim, sem precisar essa coisa toda. O cara não é um gênio, o cara não é um super, não tem nenhum superpoder, o cara não é uma grande influência, sei lá, não é um. Com mais dinheiro que ele estivesse roubando ali e ser dono de uma fortuna, ele não é, aparentemente, não ia ser um rei do crime, não ia ser um. Não é um grande nome da política. Eu não sei, eu não entendo. Eu não entendi. Eu não entendi qual é o sentido ali. Pra mim faltou, sabe? Faltou. Parece que jogaram ali. Parece que. Não, parece que alguém decidiu assim: vamos fazer o Mephisto agora? Vamos colocar ele Isso. aqui? Eu acho que eles tinham um plano e mudaram pra encaixar tudo pro Mephisto fazer sentido ali na história. Sabe? É aquele Então sempre negócio, eu a tenho essa. gente sem saber qual é o objetivo dele, faz sentido. Mas fica vazio, né? Assim, ele só quer almas, ele só quer pessoas servindo ele só quer caos e ele se alimenta do caos. Não sei, né? Mas seria bom trazer ele de volta. Agora não sei quando, né? Porque as coisas na Marvel agora já estão indo para um finalmente tão grande, né? Que a gente não sabe nem como essa Harry Williams vai ser aproveitada em outra coisa, né? Vai ser Eu acho que muito difícil. eu acho que a Marvel deve colocar ela, como eu falei, né? Eu acho mais fácil ela aparecer de algum jeito no Vision Quest, né? Ou eles vão jogar lá pra frente, para as guerras infinitas, guerra infinita não, guerras secretas, né? Ou algo assim, Mas ela tem ela alguma não se ligação. encaixa muito mais, né? Porque Ela assim, pode ela. ter ela pode ter alguma ligação com o Dr. Doom, né? Já que ela vai ser uma grande inventora que vai trabalhar agora pro Mephisto, para as forças das trevas, né? Não sei o quê. Ela vai estar a serviço do Mephisto agora. Então, assim, alguma coisa ela deve contribuir. Talvez o Doutor Estranho, o Doutor Doom, né? O Doutor Destino possa ter alguma coisa a ver com ela, né? Daqui pra frente. Possa ser
o sublocatário, né? De repente ele pega lá e faz um acordo com o Mephisto, e aí a Riri é a moeda de troca do Mephisto, né? Tipo, tá aqui, ó, eu tenho essa mina aqui que sabe fazer muita coisa, usa ela aí. E ela ser, sei lá, a general do Dr. Doom, sabe? Criar um monte de robôs e. Não sei, tô viajando aqui, mas. Tentando dar um sentido pra Riri no meio dessa confusão toda, né? Eu, assim, se ela fosse pro lado negro mesmo assim, ia ser legal. Ela não ficar como a herdeira do Tony Stark, ou pô, se ela tiver uma redenção depois, mas por enquanto ela ficar como vilã, acho que ia ser bacana, entendeu? Eu achei interessante, não é algo que a Pois gente é. vê muito na Marvel, né? Pois é, ela não vai conseguir se livrar daquilo sozinha, né? Ela não vai se livrar do pacto com o Mephisto sozinha. Vai ter alguma Deve interferência ser Doutor mística. Estranho, Vai ter Doutor interferência Estranho, mística nessa história. ou os Uhum. Jovens Vingadores, né? Foi uma frustração também, sabe? Eu pensei que o final da série seria ela derrotando o Capuz e ela sendo recrutada pela Kamala, né? Pra se juntar aos campeões, né? Que parece que os Novos Vingadores agora nem vão ser Novos Vingadores, né? Vão ser campeões, né? Ah, Vai ser tem isso, é? parece que essa equipe que tá se formando vai se chamar Campeões, né? Não Mas sabia disso. eu Vazamento também? tipo vazamento mesmo. Então, assim, eu esperava que fosse isso que ia acontecer, que ela ia ser recrutada como foi a Kate Bishop, né? Como foi, né? A filha do Homem-Formiga, né? Que também dá-se a entender que ela também foi recrutada, né? Mas pensei que ela ia formar essa parte dessa equipe aí. Mas por enquanto, porque tá cheio de ponta solta na Marvel, né? Assim, não sei se tudo vai se encaixar nesse grande novelo aí que é as Guerras Secretas e Doomsday, não, sabe? Não sei como é que vai ser. Porque tem muita coisa das séries aí que ficaram, né? A She-Hulk, né? O que aconteceu agora com o Demolidor, que tá. A confusão que tá em Nova York lá, né? Enfim, é muita coisa, muita ponta solta pra se encaixar numa linha narrativa coesa só, sabe? Vai vir um filme do Homem-Aranha aí, né? Que o filme do Homem-Aranha, de algum jeito, você sabe que vai ter Demolidor, não. O Justiceiro, que tava na série Demolidor agora há pouco, né? Então, assim, como é que vai ser, né? Isso aí. Então, não sei se ano que vem a gente já vai ter Demolidor, a sequência da série, pra dar um rumo Vai, aí, né? vai. Acho que vai sim. Eles estão querendo fazer anual. Pois Pelo é, menos essa sim. primeira e segunda temporada, que era meio que um projeto único, né? Pra Uhum, encerrar mais ou menos aquela história ali que a gente começou. Vai ser ano que vem sim. Já tava em gravação, etc. Quando eu tava exibindo a primeira temporada, a segunda já estava em gravação, né? sim, sim. Pois é, eu Então vai pensava ter sim. até agora em julho, com a Comic Con, a Marvel ia dar uma, sabe, ia revelar os planos dela pro futuro e tal, mas como eles pisaram no freio desde o ano passado, né? Então, tipo assim, vamos pensar melhor nas coisas, tá? Vamos lançar uma coisa de cada vez com calma, sem causar muito alarde nas pessoas, né? Então a gente não sabe o que vai ter. Eu sei que a ordem agora, até então, vai ser. Acabou o Coração de Ferro agora, vai ter o Quarteto Fantástico em julho, né? Vai ter depois, em agosto, vai ter aquela série animada de Wakanda, né? Como é o nome? Wakanda Forever, se eu não me engano. Wakanda, Sim, Visões de sim. Wakanda, uma coisa assim. Mas é animação isso aí? Isso é uma animação, né? Vai ter uma animação ainda. Aí depois eu não tenho certeza do que vai vir depois no calendário da Marvel, assim, o que que tá em prioridade de sair, sabe? Acho que pra esse ano não deve ter mais nada. Mas eles devem ter um momento em que eles têm que parar e anunciar pra galera, né? Pra dar certo? Um gostinho da galera, o que que a galera pode esperar, né? Qual vai ser os próximos passos dele, né? Porque o que Provavelmente que é tá em na produção? Comic Con esse ano, né? Eu não te falei que eles não vão na Comic Con? Ah, é? Não vão? Ah, tá. Não tinha Não prestado vão. atenção, não. Nesse dia Comic Con não Então é vão. no próprio evento deles, então. Teoricamente, todo mundo que tá meio perdido vai aparecer apenas lá nos dois filmes e pronto, né? Não Pois vai ter mais é. nada, teoricamente. É, é estranho isso, porque até então pouca coisa parece estar convergindo para isso, né? Porque eles mudaram os planos, né? Era toda a coisa do Kang não vai ser mais, então tudo que parecia que ia fazer um certo sentido lá na frente não está mais fazendo, né? Então, assim,
Aí fica aquela coisa de, pra quem reclama que a Marvel é toda conectada, não sei o quê, fica essa falsa impressão de que eles estão fazendo projetos independentes agora. Mas não é essa a realidade. É que eles perderam a linha narrativa principal que eles estavam traçando, né? Que eles estavam construindo aos poucos com a história do Kang e tal. E Ainda tem agora o ninguém do sabe. monstro lá, preto e branco. Ainda tem o negócio preto e branco lá dos monstros, como é o nome? O lobisomem, lobisomem da Isso. noite, É né? porque a O Marvel entrou numa de próprio. assim, temos que botar personagens novos, beleza, mas o que é que vai ser deles depois? Não sabemos. O próprio Cavaleiro da Lua também tá solto, né? Também. Também tá esquecido, também ficou solto aí. Ele também tinha um gancho, né? Ou seja, tinham várias coisas que eles fazem. O pior é isso, que várias coisas que eles fazem dão ganchos, né? Então, assim, o que pega é isso. Se eles ao menos encerrassem a história por ali, você podia até dizer, beleza, ah, é uma história independente. Tipo, talvez a coisa que mais ficou aberta, ou que e menos ficou aberta, foi a série da Echo, né? Que não parece que não vai pra lugar nenhum aquilo ali. Que ela foi feita daquele jeito e lá vai ficar. Não vejo ela aparecendo em lugar nenhum, assim. Ela não sei se ela vai aparecer na série do Demolidor ainda, ou. Enfim. Mas ela é a única coisa que a gente sabe que não tem gancho de nada, assim. Que não deixou gostinho de nada, ela vai voltar, sabe? Então, é isso que eu tô dizendo. A Marvel entrou nessa de vamos fazer um monte de coisa, de série, de coisa spin-off, sei lá. Aí os Uhum, personagens ficam soltos porque claramente eles não se encaixam em absolutamente nada que possa vir depois de projeto confirmado, né? Digamos assim. Tirando uhum, os filmes dos Vingadores que vem por aí, que aí você pode jogar qualquer um, né? Você pode jogar como eles uhum, fizeram lá anunciando, botaram uma porrada de gente, mas teve muita gente faltando também. uhum. Então, E outro também que tá esquecido também, que ele ia ter uma também. participação também, que ia ter alguma coisa dos Anéis e Esse é o nada. mais esquisito porque ele foi um filme bem aceito, né? Digamos assim. Então, é o mais estranho que ninguém sabe se vai ser ele a conexão com Galactus, que o pessoal achava que era Galactus, né? Que tá mandando um sinal para algum lugar. Não sabemos o que, mas tá mandando um sinal. Então a gente não sabe se é Galactus ou não, né? Fica Agora sempre não sei mais nada. essa dúvida. Agora, agora ele não usa mais nada. Pois é. Então ficamos aguardando aí o que vem. Eu acho que assim, primeiro, o público já foi muito na má intenção com esse Coração de Ferro. E tem um monte de preconceito e racismo, sim. Isso aí não tem pra onde correr, Sim. porque essa série tá com nota 4.1 no IMDb, não tem condição não, Alan. Não tem nada aqui que você diga, meu Deus, que terrível não. Entendeu? Uhum, uhum. Mas eu acho que o público já foi com a má vontade, que assim, é no Sim. mínimo mediano aceitável. Né? Não é a última bolacha do pacote, mas é legal. Não é ruim, não. Virou. É porque virou um esporte, né? Falar mal da Marvel. Assim, desde que se estabeleceu que a Marvel está em crise, que virou um esporte da galera. A galera que antes enaltecia tudo que a Marvel fazia, agora tem uma onda da galera que se diverte em falar mal da Marvel, né? De esculachar qualquer outro projeto, qualquer coisa que, né? Que saia. Então, é complicado. Aí você vê alguma coisa boa, ou mesmo alguma coisa que tenha algum lado bom, positivo, ela é totalmente escanteada, né? Eu já vi gente falando cada coisa, ainda mais essa galera que gosta de fazer análises críticas de filmes e querer ser grande coisa. Já vi galera falar cada barbaridade e às vezes entra em contradição com opiniões que eles têm de outros filmes, sabe? De outras coisas. E vai ser mais complexa ainda essa relação com a Marvel, porque estamos às portas de Superman da DC estrear, né? E vai ser agora, tecnicamente, vai ser o novo reboot de fato, né, da DC, assim. Que também tá uma confusão. A galera não quer admitir isso, mas o James Gunn chegando, criando uma confusão na DC. Uma misturada terrível, terrível das coisas. Uma hora parece que ele quer rebutar as coisas, outra hora ele não quer abrir mão de algumas coisas que ficaram lá atrás. Então, assim, esse Tipo Superman o vai quê? dar um tipo Pacificador. Pacificador é uma Ah, série tá. que ele fez, que a série totalmente se escora no universo, né, o que tinha antes até então.
tudo, até a própria Liga da Justiça que a gente conhecia faz uma ponta em Pacificador, né? É E verdade. agora ele quer fazer a segunda temporada agora porque quer, porque foi uma série que ele fez e dane-se a coerência, entendeu? Apesar Com que o universo. claramente vai ter alguma coisa de multiverso também pra justificar, né? Não sei como é que Tem, vai tem, aparece justificar. no, parece que aparece no trailer aí pacificador contra ele mesmo. Aí o pessoal tá entendendo que ele vai atravessar um multiverso e ele vai matar ele em outra realidade, Aí para justificar essa parada. tem essa pendenga com o Batman, questão do Batman, porque tem todo aquele filme lá do Pattinson, né, que o pessoal fala, do Batman, o último Batman que foi feito e que aparentemente não é o Batman que o James Gunn quer usar. Não, ele não quer seguir com essa linha, Ah, né? então ele cria outro e deixa o Batman lá Aí quietinho, né? é uma confusão, assim. Vamos ver se esse Superman dá de fato o start do que a gente pode vir a esperar de um universo da DC, né? Então, assim, o Superman tá num. Esse filme, o Superman tá numa grande prova de fogo, assim, sabe? Porque muita gente já até enaltece o filme, já tá dizendo que ele vai ser o filme, vai ser um filmaço, Uau. porque tem a assinatura do James Gunn, e ele fez Guardiões da Galáxia, e vai ser o filme animado, vai ser diferente do Snyder, aquela coisa toda, né? Ela tem gente com pré-análises, né? Pré-julgamentos do filme. Esse filme já entra com uma visão positiva, né? E a Marvel não, a Marvel tá totalmente, sabe, escanteada e queimada pela galera. Essa galera que já tá batendo palma pro filme do Superman, muitas vezes, já tá, tipo assim, abriu mão da Marvel já, tá? Não sei se o Quarteto Fantástico vai ser uma grande diferença, se vai oferecer, né, algo diferente. A gente vai ter que esperar pra É, ver. eu tô muito curioso, certo? Mas assim, o problema é quando a gente fica muito. A Marvel tem que se ajeitar, né? Tem que entrar na linha. E a partir disso a gente vê no que vai dar, né? É, eu acho que a Marvel tem coisas boas, ela continua fazendo coisas que eu acho interessantes, que eu acho boas, né? Ah, não necessariamente precisa estar tudo conectado, mas a gente espera isso da Marvel, né? É inegável. E eu acho que tá faltando pra Marvel é isso, é organizar os planos dela e mostrar pra gente o que tá acontecendo, o que eles estão desenhando. Porque, querendo ou não, eles já fizeram isso, né? Então, assim, agora é meio difícil desfazer. É meio difícil esperar que simplesmente todos os projetos que eles vão fazer daqui pra frente não tem uma conexão entre eles. É meio ingenuidade achar isso, sabe? Então, assim, eu acho que vai ter que ter alguma coisa. A Marvel tem que ter alguma coisa que dá um norte pra galera. Pra dizer, não, gente, calma aí. Parece que tá confuso, mas a gente tem um plano. Pra mim é o que tá faltando. É a Marvel só dizer que tem um plano, sabe? Porque Thunderbolts não foi um fracasso, assim. Foi bem recebido, né? Não foi uma série ruim. A, sei lá, o Justiceirão, Demolidor teve os seus prós e contras, né? Mas não foi assim tão. Acho que não foi tão ruim de crítica no geral, né? Não lembro agora os níveis de crítica Hein? da galera. O Demolidor, a série que saiu recentemente, né? Não, foi legal. Não foi ruim, não. Pois é, De assim. crítica da galera, não. Pois é, eu gostei muito da Agatha. Acho que também teve um feedback positivo. Talvez não tenha rendido muito, mas também não teve muito investimento nela, né? Então, assim, existe uma expectativa da galera constante da volta da Feiticeira Escarlate. Então, assim, a Marvel tem potencial. Tem muita gente que ainda aposta nela e que gosta das coisas que ela faz. Então, assim, não vai simplesmente agora a Marvel tá falida. Não é assim. A Marvel não tá Não, não. falida. Ela tá muito bem. Ela pode não estar bem de crítica entre essa galerinha, né? Entre essa galerinha, os Não, críticos e a Marvel tem vindo de Deadpool, que já foi uma pausa, né? que também, Pensada. né? Que também teve um sucesso aí, Thunderbolts né? eu entendo porque o público não abraçou Thunderbolts, mas aí vem agora Quarteto Fantástico, pô. Entendeu? Pois é. Quarteto Capitão Fantástico, América que é não o que o foi lá hype, essas a galera tá no coisas. hype, né? É, Isso. Capitão América não foi essas coisas e tal, mas, mas foi um filme até certo ponto consistente, assim, né? É, a Então, Marvel tem que fazer aquele negócio. Vai botar muito dinheiro, bota o dinheiro nos filmes principais de Vingadores. O resto, você tenta dar um jeito de ser um pouco mais barato. Porque eu tô vendo aqui, ó.
no top 10 bilheterias do ano, Capitão América tá em sexto e Thunderbolt tá em sétimo. Capitão América com 415 e Thunderbolts com 381 milhões, né, de dólares no mundo todo. Então, assim, podem não ter sido muito bem de bilheteria como a Marvel deseja por causa dos seus gastos nesses filmes, né? Mas, se fossem filmes. Se o Capitão América fosse um pouco mais barato, não ter tanta refilmagem, aquela bagunça, né? A gente sabe que foi, né? Não teria sido. Esse ano, nenhum filme americano bateu bilhão, por enquanto. O primeiro lugar é aquele Neza 2 da China, né? Que é quase 2 bilhões, 1 bilhão 899. Aí todos eles daí pra baixo não bateram 1 bilhão. Minecraft não bateu, foi 954. Lilo e Stitch não bateu, foi 952. Missão Impossível, 567. Como Treinar Seu Dragão 471. Aí Capitão América, Thunderbolts, Pecadores, né? 364. Final Destination Bloodline, não sei nem que filme é esse aqui. 282 e Fórmula 1 em 237. Aí vem Branca de Neve, Dogman, Bridget Jones, Mickey 17, Bailarina. Então, assim. Final Destination é. Como é o nome? É. Como é o nome daquele que a galera morre com força? A Aquele filme de Premonição. terror. Premonição. É porque o nome original é Final Destination. Ah. Eu não sabia. Premonição se chama Final Destination. Entendeu? Então, assim. Esse ano não tá um ano tão bom que qualquer coisa a galera vai lá e bate bilhão, como já passou essa época, né? O pessoal tá muito seletivo e você percebe isso claramente pela bilheteria, né? Claramente. Teve ano aqui, deixa eu puxar aqui 2019. Ó, 2019, o top 10, só um não bateu bilhão, tu acredita? E tu não vai acreditar quem é. Jumanji. Jumanji The Next Level fez 800 milhões naquele ano, 2019. Daí pra cima, todos bateram bilhão. Aladdin, Toy Story 4, Star Wars Episódio 9, o Coringa, Capitã Marvel, Homem-Aranha Longe de Casa, Frozen 2, Rei Leão e Vingadores, né? Que foi uma loucura. Então, assim, que doideira se você pensar nessa questão das bilheterias por ano e como esse ano tá mais, realmente, assim, mais fraco. Eu tô vendo até com relação a 2024, 2022. Tá bem mais fraco que outros anos. Entendeu? Muito mais fraco. Eu acho que se a Marvel fez essa limpeza dela, se organizou, eu acho que não é nem questão só de valores, assim, questão só de eles não fazerem produções caras. Eu acho que eles podem fazer produções caras. Se eles têm dinheiro para gastar, beleza. O negócio é eles mudarem a forma de fazer as coisas, né? Porque até então eles faziam essa maluquice de fazer as coisas e irem reescrevendo e regravando coisas, né? Isso aí Isso. ferra com a narrativa, né? Inclusive até o James Gunn dando declaração recentemente, né? Dando cutucadas dizendo que a Marvel tava em crise por causa desse jeito dela de fazer as coisas, né? E não sei se o Kevin Feige já andou modificando isso, né? Se isso vai se refletir agora em Quarteto Fantástico e o que vier depois, né? Porque eu acho que Capitão América ainda sofreu com isso, né? De fato, essas mudanças e regravações e tal. Mas eu acho que depois disso, o Thunderbolts não deve ter tido isso. Acho que não passou por isso. Não teve essas mudanças drásticas de roteiro e nem regravações grandiosas assim. Não. Então eu acho que a Só Marvel já teve mudou. uma. Parece que só teve uma coisa no roteiro com relação ao combate com o vilão. Era alguma coisa assim, mas assim. Nada de regravação. Era coisas de roteiro antes, né? Pois é, então assim, se eles já se acertaram com relação a isso desde Thunderbolts, a partir de Thunderbolts, né? E talvez a gente vá ver a qualidade só aumentar, né? Então vamos ver se o Quarteto vai entregar um filme bem consistente também, né? Nesse sentido. Pois é. Então, é basicamente isso. Alan, Harry Williams, eu acho que merecia mais. Inclusive, andou batendo aí a semana toda praticamente em primeiro na Disney Plus. Então, assim, a galera está assistindo, Sim. né? Está assistindo. Mas, assim, se é o que a Marvel esperava ou não, aí é outro debate, né?
outra questão, a aceitação do público também é outro quesito, tudo isso aí parte por outros campos, né? Que Uhum. não é muito da gente ficar buscando justificativa de tudo isso. Mas eu Uhum. gostei. Eu gostei e tô curioso para mim se ela seguir como uma vilã, né? Ou se a motivação desse filme dos campeões, como você disse, resgatar ela, ou o Mephisto ser o vilão dos campeões, eu acharia interessante. Porque envolve os filhos da Wanda, né, também, então É, eu tem ia isso achar aí legal. também. Eu não sei se existe esse plano na cabeça do Kevin Feige, né, de ter uma linha que segue resolver essa confusão do multiverso que envolve o Quarteto Fantástico agora e que ainda envolve o Doutor Estranho e, enfim, tudo isso aí que vai acontecer lá nos filmes dos Vingadores e se juntando a eles por fora tá rolando essa coisa toda dos campeões, que de repente vai ter a Riri Williams, de repente envolve talvez o retorno da Wanda, talvez ele esteja envolvido nisso aí, né? E, enfim, e no meio da confusão toda tem essa coisa mais banal não, mais trivial, sei lá, mais pé no chão, que é essa coisa do Demolidor, né? Essa trama toda de política e bandido de rua e tal. Não sei se isso vai render também mais alguma coisa além disso, mas É, vamos e ver. pra mim não deixa de ser desinteressante, mas se você não trouxer outros heróis antigos ou heróis urbanos, aí que o Justiceiro já foi confirmado no Homem-Aranha, né? Tem essa Sim, notícia aí. sim, sim. Então, assim, o que é que eles estão planejando, né? Não sei. Uhum. Vamos ver o que é que vai vir por aí, né? Então é isso, Alan. Obrigado aí pela presença. Vamos fazer um Valeu. esforço aí para gravar de Superman, né? Vou tentar. Sim, Vou se tentar de não, tudo. se não, de qualquer forma eu te mando os comentários que eu for assistir na cabine, eu te mando. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. Obrigado, Alan. E voltamos em breve com mais um podcast Nerd Debate. Valeu todo mundo e tchau, tchau. Valeu, tchau.